Olá, olá a todos e todas que estamos assistindo aqui, nos privilegiando aqui nessa sessão da FISWeek, relativa ao KIS 22, para debater Open Health e o futuro dos dados da saúde. Eu sou Márcio Coriolano. Para aqueles que não me conhecem, eu, enfim, tenho cerca de 25 anos de militância em seguros e saúde. Eu fui durante 6 anos presidente da Bradesco Saúde e estava até semana passada, exatamente agora, há 6 anos na Confederação Nacional das Seguradoras, que representa então todas as empresas de seguros gerais, de previdência privada e vida, capitalização, e também um conjunto bastante significativo da saúde suplementar. Deixei agora esse cargo e fui brindado aqui pelo convite do Josier para integrar, então, um conselho estratégico da Iniciativa FIS, iniciativa formidável, né, para ajudar a gente a avançar o máximo possível nessa troca de experiência, nesse hub fantástico que o Josier liderou e que agora já é uma realidade. Né? Bem, acho que as meninas já enunciaram, né? Nós vamos, então, eu vou fazer um papel de moderador, né, um papel sempre desafiador, né, com tantas pessoas aqui brilhantes, inteligentes, que têm uma participação muito grande no mercado e que vão ter cada uma delas 10 minutos para poder fazer uma primeira abordagem sobre esse tema. E depois, então, nós vamos ter 15 minutos de debate. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo à Iniciativa FIS, ao Josier, mais do que uma satisfação, uma honra muito grande, né, poder contribuir um pouco para a construção desse debate, que não termina nunca, né, gente? A gente sabe disso, né? Em todas as dimensões que a gente enxerga, as oportunidades na área de saúde, seja público, seja privado, há muita coisa o que fazer, muita coisa que avançar, independente do que já foi construído. Né? Muito bem. Nós temos aqui, então, como debatedores, o Guilherme Zwicker, ele é presidente e diretor executivo da HL7 Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos, e é um escritório aqui no Brasil da HL7 International. Ele atua como coordenador de radiologia na Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, é formado em Medicina pela USP, com residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e a partir de 2015, então, passou a trabalhar com infraestrutura digital, assumindo em 2019 a liderança da afiliada brasileira da HL7. O Jackson Barros, ele também tem grande experiência, tem 30 anos de experiência em Health IT, atualmente trabalha na Amazon Web Service como especialista em Healthcare. Foi diretor do Departamento de Informática do SUS, tem uma experiência muito grande no próprio DataSUS, tendo sido também diretor do Departamento de Informática do SUS, CEO do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, graduado em Engenharia Elétrica e mestre em Ciências Médicas pela FMUSP. E o Vitor Aceituno, que é médico pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, com MBA em Finanças pela FGV. É presidente e co-founder da SAMI, que é uma operadora digital de planos de saúde. Bem, colegas, eu vou pretender aqui usar os meus 10 minutos para tratar de uma introdução mais conceitual, metodológica, sobre o Open Health. Na verdade, sobre os Open, né? Hoje muito em voga. Em geral, quando se fala nos Open, ela se trata de uma iniciativa em mercados regulados, iniciativa do governo, de governos para mercados regulados. Não apenas mercado financeiro, mercado de seguros, agora cogita-se mercado de saúde, mas também outros mercados regulados em que a intenção, o objetivo primário, é permitir o acesso e o compartilhamento digital de dados entre todos os agentes de uma cadeia produtiva determinada em cada um desses setores, através de um instrumento transacional, que são chamadas APIs, Application Programming Interfaces, que é, na verdade, um expediente de tecnologia da informação que permite uma extração padronizada dos vários sistemas legados, ou seja, daqueles sistemas existentes de informações, ao longo de cada uma dessas cadeias produtivas.
É uma pretensão bastante complexa, embora já em andamento. O mote principal para isso, para permitir essas transações, é que haja uma interoperabilidade dos sistemas de dados de todos os agentes de um ecossistema determinado. E essa interoperabilidade seria garantida, então, por esse programa de aplicação de interfaces. Agora, o objetivo subjacente, aí que é o ponto que eu gostaria da atenção de todos, dos reguladores que estão desenvolvendo, né, esses open, é de aumentar a concorrência em todos os mercados regulados entre os ofertantes de produtos e de serviços. Como? Através do acesso pelos consumidores de todos os seus produtos contratados, bem como ter acesso a produtos similares que são oferecidos pelos vários ofertantes. Para quê? Para permitir a comparação desses produtos e serviços, permitir suas escolhas e, no limite, a portabilidade de uns produtos e serviços para outros. Esse objetivo geral, ele partiu do foco de debates que estava existindo muito fortemente da evolução dos sistemas financeiros de seguros na Europa. Sobre quais medidas, então, de mercado, pertencentes aos próprios agentes, ou regulatórias, ensejadas pelos reguladores, pelos supervisores, seriam necessárias para facilitar um adequado ecossistema de dados em que uns pudessem falar com os outros nas mesmas bases. O Brasil, para quem não sabe, ele é precursor dos Open. Embora essa discussão tenha iniciado na Europa, aqui no Brasil ela já é uma realidade. Iniciou com o Open Finance, ou seja, com as instituições bancárias, e não apenas bancárias, mercado de capitais e outras, a partir de iniciativas do Banco Central do Brasil. Em seguida, o Banco Central do Brasil plasmou essa experiência, quase que um copy-paste, um copia-cola, do Open Insurance. E eu fiquei aqui mergulhado nesses últimos 3 anos, lá na Confederação Nacional das Seguradoras, já para permitir uma implantação o mais possível pactuada, que ainda não aconteceu, do Open Insurance face a essa, você imagina, não só para essa introdução, o imenso desafio e complexidade disso. Né? E fala-se agora no Brasil no Open Health, que é esse nosso tema de hoje. Parece apenas, que a intenção seria obedecer a essa mesma estruturação que os outros mercados regulados estão experimentando, principalmente o bancário, o financeiro e o de seguros, para evoluir no Open Health. A estrutura conceitual dos Open, ela surgiu na Comunidade Econômica Europeia, como eu disse. E lá atrás, em 2015, 2016 ainda. Ainda há debate na Europa, na Inglaterra e na Austrália, e que esses sistemas ainda não foram, todos eles, sequer ainda pactuados. Né? Estão sendo discutidos, debatidos tecnicamente com os reguladores, para poder se fazer isso da forma mais consensuada possível. Embora não haja uma definição internacional uniforme sobre esse ecossistema open, a EIOPA, que é a Autoridade Europeia de Seguros e Fundos de Pensão, ela define 3 pilares de compartilhamento para melhorar o acesso e a eficiência competitiva dos setores a partir desse universo open com as informações compartilhadas de acesso amplo. O primeiro pilar é o pilar do regulador, no sentido de aumentar a sua capacidade de registro de dados dos regulados para melhorar a sua supervisão. Hoje, aqui no Brasil, a maioria das informações de registro elas são em bases mensais, enquanto o que já acontece no sistema financeiro é o registro de informações, as mais amplas em granularidade nunca antes vista, em bases diárias, em bases online. O segundo pilar, que já é dos setores regulados, ou seja, dos ofertantes, através da obrigatoriedade que eles compartilhem e ofereçam aos consumidores todos os produtos e serviços, sejam bancários, no caso do Brasil, seja de seguros, que sejam comparáveis para cada um dos consumidores de produto e serviço. E, finalmente, o terceiro pilar é o do consumidor,
que seria mediante a sua expressa permissão individual, permissão dos consumidores, abertura de seus dados e de seus produtos e dados pessoais da sua experiência, compartilhando esses dados com quem eles quisessem, os ofertantes que eles quisessem, para que eles pudessem receber as melhores ofertas e propostas para esses seus produtos e serviços. Finalmente, e no limite, isso tudo convergiria na formação de um chamado marketplace transacional de ofertas, de compras e de portabilidade. Tendo sido construído todos esses 3 pilares, haveria a possibilidade de uma transação supervisionada, é evidente, pelos reguladores, mas livre entre os ofertantes de produtos, os intermediários, sejam eles corretores ou não corretores, e o público interessado, para que pudesse livremente fazer as suas compras, fazer as suas trocas e fazer as suas portabilidades. Bem, isso eu faço questão de dizer, é o que está acontecendo no mundo e no Brasil, no campo dos Open Finance e Insurance. No caso do Open Health, que por óbvio seria ou será um caso particularíssimo desses Open, ele deve considerar, entre outros fatores, a sensibilidade e as normas que pesam sobre a possibilidade de acesso dos dados pessoais dos consumidores. A discussão aqui no Brasil, pelo que eu estou vendo, está começando por aí. Né? Sequer está se cogitando, está se conhecendo esses outros pilares que a gente observa na estrutura mundial. E não é à toa que isso acontece na medida da imensa sensibilidade, não só a sensibilidade dos dados, mas também da inexistência de uma padronização sobre dados, no caso de saúde, de dados pessoais, de utilização e de experiência da jornada de cada um dos beneficiários. Bem, feito esse breve comentário, que eu pretendo que talvez, na medida do possível, ele seja considerado pelos meus colegas, eu passaria então já a palavra para os nossos palestrantes, para os seus 10 minutos iniciais. Eu começaria aqui, conversei com eles antes, estão de acordo, primeiro pelo Vitor Aceituno, né, da SAMI, que é operadora digital de plano de saúde, para tentar enxergar, né, um pouco disso que eu estou falando, e também as discussões que já estão sendo ensejadas aí no mundo da saúde suplementar e da saúde pública, sobre o que significaria do ponto de vista do negócio, das operações, das interações que hoje existem, principalmente no lado privado. Depois eu passaria, então, para o Jackson e, finalmente, depois para o Guilherme. Então, feito isso, por favor, se todos concordarem, eu já peço, então, ao Vitor que utilize seus 10 minutos aqui. Eu vou ter que ser, de alguma forma, chato. Eu espero não ter passado os meus 10 e vou te importunar, tá, Vitor? Para também a gente poder chegar a algum objetivo dado aqui pela iniciativa FIS. Obrigado. Não, tranquilo. Primeiro, obrigado. Vou tentar usar os 10 minutos aqui. Geralmente eu sempre falo mais que o tempo, mas eu acho que sobre esse tema, não sei se vou usar todo o tempo. Então, para quem não conhece, a SAMI é uma operadora de planos de saúde. Nós consideramos uma operadora digital, né, o que o pessoal chama de Neo Insure, né, da nova geração das operadoras, e que utiliza a tecnologia, entre outras coisas, para criar um modelo assistencial mais inteligente, né, e esperamos mais custo efetivo. Né. Hoje a gente é focado em planos de saúde empresariais. Né. E falando um pouco sobre troca de dados, nós anunciamos esse ano na imprensa que nós somos provavelmente a primeira operadora, talvez da América Latina, a trocar dados com o hospital em tempo real, com repositório através de HL7 FHIR, com a Beneficência Portuguesa, né, a BP, ou seja, um membro da SAMI hoje, né, a maneira como nós chamamos os nossos clientes de plano de saúde, né, se ele vai no hospital, ele vai sentar lá com o médico e o histórico dele vai sair do nosso banco de dados e vai para o hospital para ele poder ser atendido com todo o histórico dele. Né? Então, estamos tentando acabar com aquele negócio de você levar aquele saquinho de exame que você guarda no armário, né? Tem que levar na consulta toda vez, e o exame que você precisa nunca está lá. Né? Ele tem que contar a sua história para o médico várias vezes, falar, não, eu não posso esquecer de falar que eu tenho alergia. Toda essa coisa de estar desconectado, né? Que eu sempre falo que é um absurdo, porque imagina em banco, né?
você faz uma transferência para outro banco, você vai lá e fala, eu fiz um TED para cá. TED? Olha, não chegou, viu? Como assim, né? Onde é que... E na saúde é assim, na saúde a gente vai nos lugares, os lugares não estão conversando, né? A sua informação tá... Cada pedacinho da sua conta tá num lugar e você tem que ficar você mesmo fazendo a peça e tentando lembrar. Olha, outro dia eu fiz um TED de R$ 2.000 lá, eu juro que eu fiz, né? E tem que lembrar do seu histórico todo, quando, né, em banco isso já não existe há muito tempo, né? Então, acho que uma coisa interessante da nossa experiência como SAMI é que eu lembro o dia que a gente, né, fez esse trabalho junto com a BP, de eu ligar de eu mandar um WhatsApp para a diretoria da BP falando, olha, poxa, estamos muito felizes, tal, disso. Agora vamos descobrir para que serve isso. Porque todo mundo fala da troca de dados, né, e de que ter o dado te dá mais contexto, tomada de decisão, e a gente sabe como médico, né, a gente recebe um input de um paciente em relação aos sinais e sintomas, e tem um output de uma hipótese diagnóstica, de um tratamento e tal. E quando a gente tem dados novos, né, o que vai fazer com aqueles dados? Né? Durante um tempo se falou muito do sequenciamento genético, né? Não, eu vou sequenciar o DNA inteiro, e hoje em dia você consegue... Eu lembro que acho que em 2010 eu sequenciei meu DNA por $100 nos Estados Unidos. Até hoje médico nenhum usou para nada, né? Então, assim, nem todo dado a mais ele é relevante, a gente tem que ter o dado para descobrir qual que é a relevância. Só que, sempre, tomando o exemplo do sistema bancário, né, que está um pouco mais à frente, acho que está todo mundo muito feliz com o Pix, né? Poder transferir dinheiro automaticamente, sem custo, e poder estar conectado a qualquer hora do dia. Então, a gente não sabe o que a gente não sabe, né? É o tal do que o americano chama do unknown unknown. Quando a gente fala de open, quando a gente fala de interoperabilidade, a gente nunca esteve lá. A gente nunca esteve lá para poder dizer como é que é. Então, eu acho que um pedaço dessa discussão, né, ela não dá para a gente fazer porque ela é hipotética. Porque é falar de um lugar em que a gente nunca foi. Então eu vou falar que tem palmeira, o outro vai falar que tem sabiá, e o outro vai falar que a terra é boa, mas na verdade nenhum de nós, né, já esteve lá para poder contar. Então eu acho que é necessário, como toda inovação, que a gente experimente e vai ter o ciclo, né, da Gartner, do hype. Nossa, serve para tudo, é o futuro, vai resolver todos os nossos problemas. De repente não, de repente não é bem isso, tem que considerar as limitações. A gente descobriu, né, tem aquele ciclo da depressão, né, a gente tem os dados, mas, né, realmente não serve para... E aí a gente descobre o killer application. A gente descobre para que de fato serve. Né? Serve para quê? Serve para oncologia, serve para COVID, serve para diabetes, tem muito uso para o crônico, mas pouco uso para o agudo. Né? Para que serve esses dados a mais? Né? Para que vai o open, né? Para que ele serve? O que eu tenho certeza é que ele é necessário. É que ele é necessário para a gente descobrir que tipo de aplicação a gente vai fazer. Porque se fala muito de inovação, mas a única fórmula que eu vi no mundo de inovação é uma bem básica chamada tentativa e erro. Essa fórmula, né, que tem dois elementos, a tentativa e o erro, ela é a única forma comprovada globalmente de fazer inovação. O resto é conversa, querer vender consultoria. Né? Assim, o que funciona é inovação, é tentativa e erro. Só que a gente tem que tentar, a gente tem que poder ir lá e experimentar. E saúde precisa muito. A gente hoje, né, vai aqui em São Paulo, na Avenida Brasil, e paga R$1.000 a consulta para um médico, porque alguém disse que ele é bom. Só que ninguém mediu que ele é bom. Não tem resultado comparável para saber que o médico que atende na Avenida Brasil ou o médico que atende na Rua Augusta tem um outcome diferente. A gente paga por CEP, não por resultado clínico. Tem um artigo do New England Journal of Medicine que diz que na medicina, metade do que a gente faz está errado, desatualizado ou não tem evidência. Qual o problema? Qual a metade? Porque a gente paga 100% do que é feito na medicina, nos hospitais e nos médicos brasileiros, sabendo que metade do que a gente faz está errado, desatualizado ou não tem evidência. Qual é o problema? Quem mede? E sem ter o dado a gente não consegue medir, a gente não consegue comparar. Então, e o dado ele está errado na cadeia inteira. Ele começa, falando no nosso caso do plano de saúde, muitas vezes ele começa do dado lá na venda, quando a pessoa ou o corretor
mente na declaração de saúde sobre ter ou não ter uma doença pré-existente, ele começa lá no dado errado. Ele passa por todos os profissionais de saúde que preenchem menos o CID, não colocam a história clínica, colocam a abreviação que ninguém entende, colocam um medicamento que não existe. Ele vai sendo, né, ele começa ruim, ele vai piorando, ele vai sendo, né, construído de maneira errática ao longo do processo. Aí depois senta alguém querer fazer data science disso, sem nenhuma padronização, sem nenhuma garantia. Aí entra no que o americano chama do garbage in, garbage out. Se coloca dados ruins no sistema, você sai com o quê? Então, eu acho muito positiva toda a iniciativa que tenta padronizar e organizar os dados. Porque eles não estão padronizados e não estão organizados em nenhum dos 5.500 hospitais brasileiros, dos 5.500 municípios brasileiros e etc. Então, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque saúde não dá para pagar. Vamos lembrar que só 80% dos brasileiros não tem plano de saúde. Né? O número era 25, aí caiu para 23, né? A gente tem diminuído a penetração de plano de saúde no Brasil. Então vamos lembrar que 80% dos brasileiros não tem. E por que não tem plano de saúde? Porque não pode pagar. Por que não pode pagar? Porque metade do que a gente paga está desatualizado, não tem evidência científica ou está errado, o problema é que a gente não sabe qual é a metade. E as duas metades crescem 20% ao ano a inflação médica. Então, assim, precisa compartilhar? Não tenho dúvida. Precisa medir? Vai ser o que esperamos possível depois disso. Né? E precisamos esperar o que o regulador vai propor, porque senão a gente vai ficar no nível do parece-me. Eu acho que a LGPD já foi muito positiva como criadora de um arcabouço legal mínimo, porque uma vez que se pressupõe que o dado é do paciente, do membro, como se for chamar, e que ele tem as 8, 10 bases legais da LGPD para poder utilizar o dado, sendo uma das principais o consentimento, uma estrutura importante do Open, o que for, ela já está construída. Em cima de uma lei firme, baseada no modelo europeu, e agora é questão de poder trabalhar em cima disso. Então, eu acho muito positivo o estímulo, eu acho necessária a sustentabilidade do sistema de saúde, porque a gente está falando de um sistema quebrado, em que você tem o número de operadoras minguando, o custo crescendo 20% ao ano, o setor com prejuízo de 1 bilhão esse ano. Né? Então, assim, a gente precisa medir, porque claramente o que a gente está fazendo não está funcionando. A questão é que a gente não está medindo o que a gente está fazendo. Então a gente vai começar a poder medir, compartilhar, padronizar e medir. Né? Então, acho que é isso. Deixa eu aqui ligar meu som, pronto. Excelente, Vitor. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Você colocou os pontos principais. Eu só usaria aqui fazer só uma pequena digressão aqui, uma pequena abordagem, para depois poder ser retomada. Estamos aguardando ainda questões da nossa assistência. Mas acho que o fato principal que você colocou é essa questão da padronização das informações. Agora, Vitor, a gente só padroniza aquilo que existe. Né? Voltando aqui à minha experiência no Open Finance e no Open Insurance, de certa forma, no chão bancário nem se fala, que as informações já estavam padronizadas há muito tempo. O Banco Central vem trabalhando nisso há anos. Para vocês terem ideia, ainda em 2008, na grande parte da possibilidade que o Brasil teve de exorcizar, vamos chamar assim, hoje não deixar se contaminar com a crise internacional que houve, foi exatamente a capacidade que o Banco Central tinha de acompanhar diariamente as operações do sistema financeiro. Ou seja, as informações já existiam, por isso que elas eram padronizadas. Parece que no caso da saúde é mais grave ainda, né, que grande parte das informações já não existem. Sem falar na questão do prontuário eletrônico, né, que está subjacente a toda essa discussão que está colocando. Né? Então, para ter prontuário, é preciso que os dados existam, sejam padronizados, sejam compartilhados, e assim por diante, que já é um brutal desafio. Não estou nem falando de LGPD e Lei Geral de Proteção de Dados, nem na questão de acessibilidade das informações, não, só essa questão da Constituição. E o terceiro ponto é que, não sei, Vitor, mas o que parece é que quando se fala em Open Health, não está se falando aí apenas em Open Private Health, está se falando em Open System Health. Né? Está se falando e na possibilidade, inclusive, de você poder compartilhar informações quando o sujeito é beneficiário do sistema público e do privado. Porque ele migra desses mundos, a gente sabe disso.
seja por incapacidade de renda, seja porque ele não gosta, seja porque a experiência dele fosse ruim, ou ao contrário, seja porque ele tem a oportunidade de migrar para outro sistema. Né? Então não pode ser um prontuário só de um sistema, é só para a gente deixar isso. Mas eu não sou palestrante aqui, não. Eu sou o moderador. Né? Então já passo aqui a palavra para Jackson Barros, para já com essa primeira abordagem do ponto de vista estrutural, né, do negócio que o Vitor fez, para você prosseguir. Obrigado, Jackson. Primeiro, uma boa tarde, né? Eu acho que é boa tarde ainda, né? É um prazer estar aqui. Agradeço, José, pelo convite, os demais colegas. Parabéns, doutor. Parabéns, Vitor. Eu acho que você colocou alguns pontos que eu anotei. Eu acho que o primeiro item aqui para colocar é que, cara, a demanda é maior que a oferta. Não tem jeito. Eu acho que tem que estar isso muito claro. E para que a gente consiga, no mínimo, tentar equilibrar a balança, temos que usar também algumas ferramentas. A tecnologia é uma das ferramentas. A educação é uma outra ferramenta. A infraestrutura é uma outra ferramenta. Essas ferramentas, pode ser que um dia, quiçá, a gente consiga equilibrar a demanda com a oferta. Eu não acredito que a gente vai equilibrar exatamente igual, mas eu acredito que a gente tem sim condições de melhorar e muito. Eu queria destacar 4 pontos aqui, eu fiz algumas anotações. Primeiro, o senhor comentou ampliar o registro eletrônico. Não adianta falar de inteligência artificial, não adianta falar de interoperabilidade, se não existe informação. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu diria informação, compromisso de quem dá a informação, compromisso de quem registra a informação. Isso é muito importante. A cultura do compartilhamento. Nós não sabemos compartilhar dados em saúde. Nós não acreditamos. Já falei em algumas palestras, já fui muito repetitivo em relação a isso. O próprio profissional de saúde, aqui, independente do nível, no grau, não acredita no compartilhamento da saúde. Esse laudo veio da onde? Quem laudou? Não conheço esse laboratório. O equipamento tá com problema. Então, isso através do papel. Imagine do ponto de vista eletrônico, não é que ninguém valida. Um ponto é dar transparência quanto ao propósito. Durante esses últimos meses, quando se falou em Open Health, surgiram vários propósitos. Várias pessoas colocaram na mesa várias cartas. Não, o Open Health é para isso, o Open Health é para aquilo. E isso cria uma confusão de quem vai consumir tudo isso, não é? Pix. Ninguém tem dúvida do propósito do Pix. Ah, mas já usaram Pix para cometer fraude, já usaram o Pix para fazer recado, para dar recado para aquela pessoa que você quer ter acesso. Veja, o fato de usarem o Pix de uma maneira equivocada não tira o mérito do Pix ter sido um grande mudança, quebra de paradigma na área financeira. Então, às vezes, a gente traz tanto problema para a mesa que esquece dos benefícios. E a tecnologia está aí. Logicamente, Vitor, sempre foi muito feliz. Eu também até anotei, a gente não tem benchmark. Qual que é o nosso benchmark? Não tem. O benchmark é na tentativa e erro, é na experiência. O Pix hoje, ninguém imaginou que o Pix era, quando lançou, o que é hoje. Quantos ajustes não tiveram no Pix para a versão atual? E vão existir mais, eu não tenho dúvida. Alguém vai descobrir alguma coisa para fraudar, para cometer alguma coisa ilícita, e vamos criando nova. É uma jornada. Eu acho que a questão do compartilhamento, aí você pode dar o nome que você quiser, Open Health, podemos falar da RNDS, podemos falar de interoperabilidade, podemos jogar os protocolos aqui, mas tem que ter o propósito. E para mim o propósito só pode ser ampliar o acesso ao cidadão tão sofrido para ter a saúde de qualidade. Nós no Brasil, onde você falou, Vitor, são 80% que não tem acesso a um sistema de saúde qualificado. Tem vários problemas. E aqui eu coloco o SUS, que é um dos melhores sistemas do mundo e muitas vezes criticado, não é? E o SUS, os 25% que estão fora fazem parte. E aqui o senhor falou de uma coisa, portabilidade. Nós não temos portabilidade na saúde. Eu já conversei com o Vitor sobre isso. SUS para o privado. Privado para o SUS. Privado para o privado.
Saí de um grupo de X, estou indo para o grupo Y. Quem garante essa troca essa portabilidade dos meus dados? Qualquer um de nós que for puxar o seu dado dentro de um grupo de hospitais ao qual você tem acesso, você tem mais dificuldade de ter acesso a essa informação do que qualquer outra documentação que você queira. Porque não tem um padrão simples de portabilidade de dados em saúde. Não estou nem falando da eletrônico. O eletrônico vem depois que as áreas reguladoras tiverem a sensibilidade que nós precisamos criar padrões de portabilidade de dados em saúde. E aqui eu fiz dois exemplos para vocês terem uma ideia do quão é complicado tudo isso. Quando criou-se a RNDS no meio da Covid, a primeira coisa que surgiu foi a interoperabilidade de dados de laboratório clínico para o teste do Covid. Foi um grande avanço, foi uma quebra de paradigma. Num determinado momento, alguém reclama: olha, o sistema está todo errado. Eu nunca fiz teste de Covid e apareceu aqui no aplicativo que eu fiz teste de Covid. Esta veio a reclamação. Aí eu fiquei pensando sobre isso, falei, cara, vamos olhar no outro ângulo, não é? Muita gente usa o CPF de muitas pessoas e ninguém sabe. Qual foi a minha indagação? Acabamos de ganhar 220 milhões de auditores. Porque a informação pinga de uma maneira tão rápida que hoje você consegue saber se alguém está usando seu CPF no outro lado do país para pegar uma medicação. E hoje isso acontece e ninguém sabe. Então, o fato de você saber mostra, de alguma maneira, que, opa, tem alguma coisa errada, vamos corrigir. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção, andando pelos hospitais, o Vitor e o Guilherme sabem disso, a preocupação de guardar papel por 20 anos. Meu, parece que se você não guardar aquele papel por 20 anos, você está cometendo um crime. E aí você pega as áreas de SAMI com E, tá, Vitor? Que são insalubres. E se pegar fogo, não vai acontecer absolutamente nada. E a gente mantém aquela cultura de, não, mas é proibido não guardar papel por 20 anos. Então, esta cultura que a gente enraizou de não digital, do analógico, ainda persiste no ambiente de saúde. Isso é importante deixar claro, porque os hospitais falam que estão sendo digitalizados, mas a maioria continua ainda gerando papel. Enquanto a gente não fechar a torneirinha do papel, não dá para falar de interoperabilidade, não dá para falar de Open Health, não dá, infelizmente não dá, porque o papel não gera informação acionável, não gera informação que possa ser útil para o que nós quisermos fazer. Por fim, se eu fizer uma enquete aqui, quem lembra a marca, quem tomou vacina do H1N1? Né? Muita gente tomou. Alguém lembra o fornecedor? Alguém lembra o laboratório? Lembra o lote? Porque a gente não registra essas informações. Aí a gente fala de uma carteira digital. Veja, eu estou indo num lugar muito simples, eu não estou nem entrando no método de tecnologia. A gente fala na tão sonhada carteira de digital de vacinação, sendo que a gente não consegue colocar as informações analíticas na ponta, dentro de uma campanha tão importante como a campanha da gripe. Estou dando um exemplo, mas isso é um pequeno exemplo que a gente está ainda com grande dificuldade na ponta para gerar a informação para o que nós quisermos fazer. Então, tem aí várias coisas para a gente discutir, não é uma técnica, tem muita gente competente no Brasil. A gente não perde nada para a Europa, a gente não perde nada para a América do Norte em relação a profissionais, nem de fornecedores. Então, eu vejo que é muito mais uma questão aí de cultura e querer fazer acontecer. E me desculpe, quem vai querer acontecer é o cidadão. Quem vai fazer essa roda girar somos nós. Ninguém obrigou ninguém a usar o WhatsApp. Hoje o WhatsApp é o maior meio de comunicação. E aconteceu. Então, eu aposto muito que essa força motriz nossa, né, desse ecossistema vai ser muito importante para qualquer coisa que venha acontecer em relação ao uso da tecnologia na saúde. Maravilha, Jackson. Muito obrigado.
Tá havendo aí, felizmente, né, uma complementaridade aí de abordagens, né? Algumas questões já que o Aceituno e Sejô você já abordou, né? E especificamente algo que me chamou a atenção foi essa questão da confiança no compartilhamento, né, Jackson, que você citou. Não, eu não vou aqui fazer nenhum tipo de avaliação crítica, não é esse o nosso propósito, né? Mas a gente sabe, né, que em todos os mercados regulados há, evidentemente, assimetrias, né, entre os vários participantes. É natural que assim seja. Senão, não seriam mercados regulados, né, seriam mercados livres. Né? É exatamente a assimetria que faz com que os mercados tenham merecido aí uma atenção do governo para regulá-los. Né? Ocorre que o nosso sistema ele não é um sistema nem um pouco parecido, né, com esses outros que a gente está falando agora. Né? Nem no caso do sistema financeiro, nem no caso dos seguros. Né? Mas aqui já, viu, Jackson, já colocando para você, esse ponto da confiança, né, da construção desse modelo, ele perpassa todos os setores, todos, indistintamente, né, todos. E a questão da confiança, ela tem a ver exatamente se ter um propósito comum, né, que seja pactuado. Senão não rola, né, como dizem vulgarmente. Né? Senão vai o governo ficar brigando, vai ficar tentando fazer alavanca e nada vai acontecer se não há confiança. Né? Só para chamar a atenção, eu estou sendo até um pouco insistente nessa questão da experiência dos outros mercados, que você já disse, né? Jackson, não dá para desprezar coisas que já estão acontecendo, coisas que existem. Né? Vamos ficar inventando a roda. Né? Eu já tenho aqui no âmbito do Zap que nós temos, do blog, desculpe, aqui que o Josier implementou, da iniciativa FIS, chamaram a atenção já há algum tempo, desde que essa discussão começou, que vão lá, né? A gente lá na CNSEG tem lá no www.cnseg.org.br. Eu já não estou fazendo propaganda, porque eu já não estou mais lá, mas nós temos um repositório de toda essa experiência, que não é pouca, né, que aconteceu na Europa e no Brasil. Não é coisa de amador, não. Tá? Você pode falar de qualquer coisa, né? Menos de que tenham se debruçado sobre cada uma das etapas necessárias para que cada uma dessas questões aconteça. O que tem atrapalhado é a falta, eventualmente, de um diálogo maior, de uma pactuação do governo com os sistemas que são atingidos. Né? Chega ao ponto, Jackson, que acho que essa é uma questão importante, né? Caso essa questão do Open Health evolua, né? De que se criou, inclusive, uma entidade nova no sistema, nos sistemas, chamado de registradoras de dados. Né? Os reguladores abandonaram, né, a hipótese de fazer qualquer tipo de incentivo para uma reestruturação dos dados e reestruturar os dados para serem implementados por um ente próprio, uma registradora, que é uma entidade capacitada para isso, né, que sabe fazer isso, tem tecnologia para isso, tem expertise para isso, etc. Para poder obter dessa padronização dos dados que você está dizendo. Né? Mas se não houver, efetivamente, a base de dados, como você e o Vitor já colocaram, é que esse parece a grande questão, de como construir os dados, né, prontuários eletrônicos, da experiência da clientela, de novo, nada vai rolar. Né? Mas a gente pode deixar isso aí para um pouco mais tarde, porque tem muito envolvido nisso, e a gente não sabe sequer o que é que estão falando quando se fala em Open Health. Né? Na ignorância, vamos chamar assim, do que está acontecendo no resto dos mundos open. Não adianta falar em tese, como você bem disse, vamos parar de falar em tese. Né? Vamos falar sério, né? para que todos aqueles que têm interesse em que esse mercado ele se estruture, tem que participar e tem que dizer quais são os limites dele. Né? Mas, dito isso, aí eu passo agora para o nosso Guilherme, para ele, se ele puder, aproveitar o máximo possível que foi colocado aqui e expor as suas questões. Por favor, Guilherme. Joia, Márcia, muito obrigado. Eu estou fascinado com a discussão aqui e eu vou falar um pouquinho do que faz a entidade, o que é o HL7 e por que a gente tem os dois maiores representantes aqui de que a coisa funciona. Né? E falar um pouco do histórico também, de como é que a instituição está enxergando o desafio e porque eu acho fascinante aqui a solução brasileira para o problema. Né? Então, todo mundo, vocês falaram muito na questão do motivo da existência dessa conversa. Primeiro, que é o paciente.
E o paciente é o mais esquecido na equação toda, porque se você fala para ele, né, você pega LGPD, traduz LGPD para ele, fala assim, você quer o seu dado? Eu quero. Você sabe como o seu dado? Fala, não, pode ser papel, pode ser... E o que você vai fazer com isso? Não sei, mas é muito bom que eu tenha. Então, talvez, usando a mesma questão que o Vitor levantou, né, o paciente também não sabe o que ele vai fazer com isso ainda, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que explorar um pouco, mas tudo bem, vamos passar então. O paciente, por enquanto, ele não sabe exatamente como que ele vai manipular isso. Então vamos passar para um outro nível, que são os prestadores de serviços. Eles estão sabendo organizar esses registros eletrônicos? Todo o nascimento desses registros eletrônicos, nas especialidades, na maneira que você faz, nas terminologias, quando elas existem para classificar no texto livre, elas vieram de uma espécie de darwinismo de dados, em que você não tinha um padrão organizado para se transacionar essa informação. Algumas informações as pessoas mais ou menos entendem. Então, por exemplo, quando eu falo de CID, as pessoas que estão na cadeia de assistencial, elas entendem o que é CID, que é uma classificação de mortalidade, então elas têm esse conhecimento. Mas outra, o TIS/TUS, né? Então você tem um formato de dados, que é o TIS, e o TUS, que é uma terminologia associada. Para que serve o TIS/TUS? Serve igual o CID? Não serve, ela serve para faturamento. Então você tem uma camada que é de mortalidade, você tem uma camada de faturamento, e assim vai. Quer dizer, você tem vários tipos de complicadores, de terminologias para classificar outros tipos de eventos médicos, tem eventos de fisioterapia, tem classificações para você dar nome aos bois nas questões de enfermagem, e assim vai de maneira ad nauseam, né? Mas aí eu vou ligar um pouquinho com o que o HL7 faz, né? Então, em 1987, um pouco depois da criação do formato eletrônico de transação das imagens médicas, que deu origem a um padrão muito conhecido chamado DICOM, veio a ideia de se padronizar sistemas eletrônicos de informação dentro de hospitais, então eram situações conhecidas, em que você devia mais ou menos trabalhar uma arquitetura para que essas informações possam ser trocadas, mas precisamente naquelas questões que são comuns. Então, por exemplo, um agendamento, um desagendamento, uma entrega de exame, que exame que foi pedido, quer dizer, são situações comuns. É impossível alguém falar assim, o agendamento é um problema comum no mundo inteiro, em todos os tipos de sistemas de saúde. Então, a ideia do HL7 foi trabalhar originalmente nisso, né? E se deu origem a um sistema clássico de troca de informações, que é o substrato da arquitetura de pelo menos 70% dos prontuários médicos americanos. Bom, isso dito, vamos lembrar o seguinte, a gente está falando de situações em que você tem o controle sobre aquilo, são situações de hubs hospitalares ou de alguma entidade que seja centralizada. Mais cedo eu ouvi um pouquinho uma conversa aqui no KISS mesmo, falando de uma operadora, e a operadora já tinha tudo resolvido, porque dentro da operadora, todo o sistema de acompanhamento do paciente, de sinistro, está tudo resolvido, mas dentro daquela operadora. Na hora que eu coloco o SUS na equação, já danou tudo, porque você já não tem mais equivalência de um dado com outro. Então aí, em 2011, o HL7 foi cutucado com a seguinte coisa: e se você considerar que a saúde está em todo lugar? Que a saúde já não é mais um ponto de assistência muito bem conhecido, mas ela está em todo lugar. Bom, aí você tinha uma situação em que os padrões antigos eles não eram mais suficientes para resolver o mundo. Você não tinha mais como se comunicar sem uma transação negociada ponto a ponto, né? Um app com um hospital, por exemplo. Então, tudo bem, a transação funciona. Se você negociar, já estou fundando aqui uma empresa com esse hospital, então a troca... Não, essa parte está resolvida,
né? Outra forma de estar resolvido, que todo o sistema seja o mesmo. Como é que a saúde é? Não, a saúde é absolutamente heterogênea. E não existe nenhuma pretensão de que a gente sabe que o jeito de você fracassar num projeto desse é você querer trocar todos os dados de maneira uniforme. Por quê? Se você tiver essa pretensão, você vai ruir a sua base já de cara. Então, como é que o HL7 começou a se preparar para isso? Ele passou a interpretar a seguinte situação. Primeiro, os dados de saúde estão em todos os lugares. Segundo lugar, eles precisam de digitalização e eles precisam ser transacionados por servidores. Então eles vão ser, eventualmente, vamos escolher qual que é a melhor transação por servidor que tem, é a web. Escolheram um servidor web como modelo. E em terceiro lugar, que fosse fácil de implementar. Como é que a gente vai usar um negócio que os profissionais de saúde usam? Não. Vamos usar alguma coisa que os desenvolvedores usam. Isso é um pró e um contra, a gente tem todas as medidas sobre isso, mas eu estou dando um pouquinho da inspiração de como é que é a solução do que vocês estão falando, né? Esse é o modelo do HL7V. Então, o modelo do HL7 ele é tão ousado que ele fala que, inclusive, se eu não tiver um prontuário exclusivo, num ponto de registro, ele funciona. Então, ele é um modelo até meio subversivo nessa questão, né? Porque a troca de dados está em todo lugar, né? Potencialmente, a geração de dados. Então, a gente está falando de um protocolo de transformação digital muito poderoso, é o HL7 FHIR. O Vitor tem um caso de aplicação, eu participei de uma reunião, convidado por, acho que alguns dos investidores, que eram dos investidores do Vale do Silício, que vieram aí, para dar um diapasão do começo do projeto, e ele veio falar assim, não, o negócio é HL7, porque ele já tinha essa ideia de sistemas sucessivos que fracassaram e viu dentro de um caos de troca de dados uma solução, né? Então, acho que o Vitor mobilizou as equipes dele e começou a fazer os projetos da arquitetura em HL7 já nos primórdios. E aí eu estou falando de 2 para 3 anos atrás. Segundo ponto, o Jackson. O Jackson vem de uma outra questão brilhante que eu acho, que é o seguinte: primeiro, ele foi um articulador mestre de interoperabilidade, mas dentro de um grupo de hospitais conhecido, né? Então ele tinha um grupo de hospitais conhecidos, que são os hospitais do complexo do HC, com múltiplos sistemas. De repente, ele foi levado para uma outra situação, em que o DataSUS é o coordenador de todos os sistemas, né? Obviamente, tem o DataSUS /ANS, aí a gente tem outra questão, mas, enfim, nesse sistema, como é que você faz para você obter toda essa massa de dados e tudo? Então, fez um outro trabalho muito estruturante e brilhante de falar assim, os padrões antigos, darwinianos, vão ser enterrados em nome de um padrão que é o HL7, por causa dessa questão. Eu estou falando do padrão sintático só, não estou falando do padrão terminológico, tá? Bom, isso tudo dito, assim, nós temos um padrão técnico funcionando. Segundo ponto, eu preciso de um ambiente neutro, relativamente neutro, em que esses consensos possam ser transacionados, que você tenha um laboratório em que você possa experimentar isso. Nós estamos aqui no Brasil, pelo HL7, que é uma ONG, estamos tentando fazer um projeto desse, fomentar um projeto desse, que tem essa possibilidade de neutralidade absoluta, né? Porque eu sou voluntário do Instituto, e eu tenho mais um outro grupo de voluntários que copia muito da filosofia da instituição internacional, que estamos colocando a mão na massa nisso. Então, é a possibilidade de maneira mais ou menos neutra de você ligar governo com startup, com nuvens, diversos tipos de fornecedores, em um ambiente comum em que essas trocas de dados possam acontecer. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui ainda. Já estou com o tempo estourado. Mas deixa eu só falar mais uma coisinha. O caminho do americano veio pela imposição, porque se soltou uma lei chamada Lei do Futuro da Saúde, que é assim, o Cures Act, né, em que se
propunha em que a interoperabilidade, definia a interoperabilidade e define uma cláusula de não bloqueio de informação. Essa cláusula é até meio que o oposto da LGPD, né? Eu estou multando, se você me falar se eu requisitar a informação e você, operadora de saúde, falar que não vai me dar, você é multado por isso. Então é uma cláusula muito poderosa de multa e de penalidade para quem não obstrui a passagem de informação. Esse é o caminho americano, está vindo por força de lei. O caminho europeu está vindo muito por conta dos hospitais. Então, você passou num serviço, você passou num determinado país, você quer o seu dado, como é que você acessa o dado? Através... A ideia deles hoje, a materialização disso deve ser através de o hospital ter um portal de fornecimento de dados dos pacientes. E o caminho brasileiro que, de repente, é essa ideia do Open Health. Eu estou muito animado porque isso é inédito no mundo inteiro. Nunca ninguém tentou esse caminho dessa maneira como está sendo postulado. É um elemento muito interessante e que provavelmente vai trazer muita pimenta aí para a gente espirrar, viu? É isso, Márcio. Alô? Tá, eu não sei se é o meu. Se a minha internet está instável ou se é a geral de vocês, mas vocês estão me escutando? Tudo certo. Alô, estão me escutando? Estamos escutando. Ah? Tudo certo. Então tá bem. Bem, então, olha aqui, Guilherme, foi fantástico, tá? Sensacional. Eu acho que você avançou muito, especialmente numa questão que me parece que está permeando aí tudo o que está sendo falado, que eu vou chamar que é a pretensão de se dar conta de tudo, né? Eu acho que existe uma maldição da regulação, né, que é um pouco isso, né? O regulador, quando quer implementar alguma inovação na supervisão e na regulação de mercados, né, ele cria uma arquitetura, né, que parece dar conta de tudo, tem que ser feito a todo custo, com a velocidade muito grande, né? Eu acho que é o pai e a mãe de todos os problemas, e, de novo, é aquilo que está enxergando nos últimos mercados. E pelo que eu entendi, Guilherme, e também que foi colocado pelo Jackson, né, há que se ter muita cautela, né, com relação a esses avanços, né? É preferível fazer um avanço, como eu chamo, por lajes, né, e que você vai construindo determinados paradigmas, determinadas condições, né, testando, né, tudo isso ao longo do tempo, para que não se frustre expectativas, né, primeiro. Né? Segundo, não se gaste dinheiro à toa. Né? Terceiro, não se exponha, né, aos beneficiários a uma aventura, né, não testada, né, e que não seja devidamente avalizada por eles. Fora as questões da porta para dentro de casa, né, que a gente sabe das imensas dificuldades que tem todos os agentes da cadeia produtiva, seja operadoras, prestadores de serviços, intermediários, enfim, né, todos os agentes que pululam aí no nosso sistema de saúde, seja público, seja privado, no sentido das suas deficiências, carências, de estruturação de informação e assim por diante. Fora um ponto que eu queria levantar, e talvez endereçar isso para nossa fase de debate, que a gente tem agora há pouco tempo, tem 10 minutos, e eu queria já endereçar para o Vitor Aceituno. Me impressionou muito, gente, eu não sei se vocês conhecem, né, um estudo muito recente chamado O Abismo Digital no Brasil. Isso é um estudo feito pela PwC, PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa de consultoria, enfim, que vocês todos conhecem, tem internacional, respeitabilidade, junto com o Instituto Locomotivo, que é um instituto muito próximo aos interesses dos consumidores. E, de forma muito rápida, o que eu vou lembrar para vocês é o seguinte: é a questão não da inclusão digital, mas da exclusão digital. Diz o estudo no Brasil que apenas um terço da população brasileira ela é totalmente, plenamente conectada. Né? E, na verdade, são os WASP, né? Enfim, os brancos que moram nas principais capitais, né, que têm renda média alta e assim por diante. Né? 2/3 da população brasileira, portanto, só tem conexão durante 50%, metade do mês. Alguma conexão. 58% desses que têm conexão alguma, né, ou plena,
ou essa intermitente, usam apenas o smartphone, que tem limitações, vocês sabem. E 87% não falam o segundo idioma, então não sabe o que é open, coisa nenhuma, né? Nem APIs, nem nada. Né? Quer dizer, é um pouco também desse caldinho da confiança que a gente estava falando. Né? É um pouco, Vitor, e você, como enfim, uma pessoa que trabalha na operadora, que eu trabalhei durante muitos anos, a gente sabe que um dos principais problemas de acesso, né, quando se fala em digitalização, quando se fala em plataformas de fronting, né, é exatamente a possibilidade do lado de lá, do lado que interessa, né, do lado de quem está provendo informações, porque produtor eletrônico também, gente, ele só existe não é só por causa do médico, né? O médico ele apenas ele registra de uma forma padronizada. Né? Quem dá a informação e que pode ter acesso a ela através dos meios digitais, que não vai ter acesso em papel, como falou o Jackson, né? Não vai ficar guardando 20 anos, né? Tem que ter os instrumentos. Então, é um pouco isso, tá? Estou te provocando aqui, Aceituno, para você me falar um pouco sobre como é que você enxerga as possibilidades de progressão, né, de aumento do sistema, seja ele qual for, seja qual modalidade for, face a esse drama, né, que é, de certa forma, a exclusão digital, não a inclusão. Acho que é uma ótima pergunta. E acho que quando a gente fala de Brasil, a gente tem vários Brasis, né? Eu acho que talvez é isso que você queira trazer no final do dia, né? A gente tem a população que é super privilegiada e vários estratos das outras, né? Que são menos privilegiados ou desprivilegiados em algum grau. Né? Você trouxe aqui 30%, um terço, 33%, o que for, está nesse grupo que está super conectado. Quando eu olho o número de brasileiros com plano, no caso, privado de saúde, quando a gente atua mais, a gente está falando de 22% com plano, ou seja, a gente tem um delta ainda, que mesmo entre os super conectados, né, você tem talvez um terço, né, que não tem plano de saúde, né. Quando a gente fala de inclusão tecnológica, vamos lembrar que o Brasil, acho que ainda, se não até há pouco tempo, era o segundo maior mercado do Facebook, né, o segundo país, né, só apenas perdendo para os Estados Unidos, com mais gente no Facebook. O segundo com mais gente no Twitter. Se eu não me engano, é um dos maiores ou o maior mercado global do WhatsApp, como o Jackson comentou antes. Então, eu acho que podem haver adaptações tecnológicas. A gente já teve visitando algumas empresas que falaram, poxa, mas telemedicina via celular, mas o meu funcionário não tem Wi-Fi em casa. Né? Ele só usa o Wi-Fi no trabalho. Realmente, né? Pode ser uma possibilidade que a gente compre banda para liberar acessos específicos, assim como as operadoras de telefonia fazem. Né? Você compra o plano daquela operadora de telefonia, você não gasta os seus megabytes para mídias sociais e coisas. Você pode ter planos específicos e tal, mas discutindo um pouco com as operadoras de telecom sobre isso, não parece ser esse o problema, né? Acho que pode ser um caminho para viabilizar, e acho que é possivelmente um caminho barato, mas não parece ser esse o grande problema. Eu acho que a gente viu na pandemia que todo mundo ficou, né, ou quem podia, né, ficou em casa, e a telemedicina aconteceu, de acordo com algumas fontes, mais do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, se eu não me engano, um terço das pessoas, 25% a um terço das pessoas passou por uma videoconsulta durante a pandemia, e no Brasil isso foi na casa de 50%. Né? Ou seja, as pessoas, né, elas deram um jeito e conseguiram, com o Wi-Fi do vizinho, com o que tinha de megabytes, as pessoas... Né, e boa parte do que se fala em saúde, né, do que se chama, né, hoje de atenção pré-primária, né, que é quando você fala de, ainda antes da atenção básica, mas da educação em saúde, do health literacy, a gente está falando de um artigo de conteúdo, de uma coisa que você compartilha sobre diabetes. A gente está falando de uma população que tem uma doença crônica que não sabe o que é. Então, a gente ainda, quando se fala de expansão da atenção à saúde, ou nesse caso, falando de atenção pré-primária, que é uma coisa que a gente ainda trabalha pouco,
Estamos falando de conhecimento em saúde, de educação. Isso é uma coisa que, falando em megabytes, né, são poucos cabês ali, como diriam, você tem um artigo sobre o que é diabetes. Né? Então, eu acho que não vejo isso ainda como, né, um principal caminho para o... Legal, ótimo, ótimo. Mas é um desafio, né? Vamos convir, né, Vitor? É um brutal desafio, né? Você colocou bem. O que eu quis provocar é exatamente isso, né? Nós não temos nada homogêneo no Brasil, nada, né? Absolutamente nada. Nem em termos regionais, nem em termos de renda, nem em termos enfim, do que você quiser falar, culturais, enfim, de preferências, etc. Mas, né, eu sou daquela estirpe do Josier, né? Que sempre que pretende, né, e se guia por uma mensagem do possível, do positivo para fazer o possível. E nesses 5 minutos finais aqui, que é o que nos resta, que eu acho que foi excepcional isso tudo, né? Sair daqui muito melhor do que eu entrei. Eu queria assim endereçar para o Jackson e para o Guilherme, né, essa direção. Bem, dada essa questão que ainda está muito sendo apenas arranhada, né, as pessoas ainda não estruturaram muito a discussão. Mas quais são os caminhos do possível? Né? O que se pode efetivamente fazer, independente de autoridade, independente de modelo, independente de copy-paste, né, de modelos europeus e tal. Quando é que se deve começar no Brasil, né, já que Guilherme falou sobre experiência, que você, Jackson, teve e vice-versa, para a gente poder avançar de forma organizada, né, e de forma a poder testar coisas que sejam factíveis. Né? Esse é o ponto. O Brasil não tem dinheiro, gente, né? Nem a população tão pouco tem dinheiro para poder entrar numa aventura apenas modelar. Né? O que tem que fazer exatamente na direção que eu estou dizendo que é a decisão que acho que o FIS pretende, que é de fazer o possível. Diga lá, 5 minutos, por favor. Tem que ligar. Acho que está desligado. Primeiro, pronto. Agora voltou. Obrigado aí pelas palavras, Guilherme. Realmente a gente bateu muita cabeça, como o Vitor falou, né? Em tentativa e erro. Dois pontos me chamam a atenção. Primeiro, que o brasileiro é muito criativo. Nós somos um povo criativo, né? Mas para tomar algumas decisões, a gente precisa também ser proativo. A gente espera que as autoridades, que o governo, que muita gente faça as coisas para a gente sair né, e ser atrevido em tomar a frente em cima de alguns propósitos. Nós temos muitos dados. Veja, nem todos têm a qualidade. O erro também é sistemático. Existe erro, mas o erro é sistemático. Tem muita coisa que a gente pode aproveitar dentro da base de dados hoje existente, seja ela pública, seja ela privada. Temos mecanismos, temos alguns padrões, precisamos começar. A vacina, o laboratório, a pandemia nos ajudou muito a ter essa camada de informação que até então nunca ninguém imaginou em tão pouco tempo, não é? Eu não sei se vocês sabiam, o Brasil talvez seja um dos primeiros países, um dos 3 países do mundo que disponibilizaram informações de vacina de forma individualizada, onde eu poderia saber que o cidadão não sei quem é, tomou a primeira, a segunda, a terceira ou não tomou nenhuma dose. Isto foi um grande avanço. Isso ninguém comenta, isso ninguém fala. Então, eu acho que já existem mecanismos. Já uma vez eu estava conversando com o Vitor. Desculpa a provocação, né, Vitor? Fiz uma provocação naquele dia para o seu time. A gente bateu um papo muito interessante, aprendi bastante. Vem cá, hoje eu estou num grupo X e amanhã eu saio desse grupo e vou para um outro grupo de hospitais. Pô, falei para ele, cara, seja o primeiro a fazer essa interoperabilidade. Tá aqui, ó, o dado, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa, opa, aquela empresa faz isso, eu também vou fazer. Tem padrões tecnológicos, que seja o mínimo de informação, que seja somente o seguinte, olha, eu tenho a passagem, mas eu não tenho a evolução na enfermaria. Tudo bem, eu sei que eu fui internado com aquela hipótese, eu sei que eu botei uma prótese ou não, eu sei que eu usei um catéter ou não, eu sei que eu fui para uma UTI ou não, eu sei que eu fui entubado ou não. Não é possível que a gente não consiga pequenos sinalizadores para prover para a continuidade do cuidado ela seja possível. Hoje a continuidade do cuidado não é possível. O senhor citou um exemplo.
Estou no SUS, ganho um emprego, tenho um convênio bom, mas ele não sabe o que eu usei no SUS, ele não sabe o meu pré, não é? Então, tudo isso são coisas que eu acho que a gente tem que ser um pouco atrevido, a gente tem que ser proativo. Eu tenho certeza que os hospitais, os cidadãos vão achar um caminho para que isso aconteça. Guilherme. Genial. Eu acho isso também. Nossa intenção, né, no HL7 era justamente uma das questões do fundamento do padrão é a regra de Pareto, é o 80-20, né? Que não dá para querer, não precisa fazer tudo. Se você focar nos 80, né, e às vezes até menos que isso, você já tem algum ganho para você ter um early win para você ir adiante, né? Eu acho que tá muito bom. Eu já vou terminar e nós encerramos o nosso tempo aqui também. Estamos à disposição no Instituto, se vocês quiserem mais informação, nós temos curso, um monte de coisa, porque o negócio, assim, esse negócio de interoperabilidade é uma trajetória, não é, porque ia ter um alerta, né, que não é plug and play, né? Assim, o sujeito que achar que isso aí, não, esse projeto da RNDS, né, a turma lá fala assim, não, esta aqui é uma meta para 2028. Isso ainda é um começo de uma infovia, né, eu acho. Então, assim, temos ganhos muito reais e que nós demonstramos para a comunidade internacional. O caso sob liderança assim, primordial do Jackson levou o Brasil a uma exposição única, que foi mostrar que existia a possibilidade de um caminho comum para vacinação, para o registro de vacina. E o Brasil mostrou com as centenas de milhares de registros que isso foi possível. É o nosso maior caso de aplicação do padrão no mundo hoje, eu acho. É isso aí, gente. Bom, excelente. Bom, nosso tempo já está esgotado mesmo, né? Eu me junto aqui ao Jackson, ao Guilherme, ao Vitor, para agradecer muitíssimo a Iniciativa FIS, ao Josier, a sua equipe aí por ter nos honrado com essa discussão, né? Que é discussão para muito quilômetro, né? Se eu pudesse no final ter a prerrogativa, né, como moderador, de endereçar alguma coisa, seria o seguinte: olha, pedir coragem para a ANS, né, e coragem para o Ministério da Saúde, né, para não querer copiar alguma coisa que é modelar e que pretende dar conta para tudo. Não, vamos ser humildes, né? Vamos discutir com essa cadeia de valor imensa, né, e complexa que é dos sistemas de saúde público-privado, para fazer o melhor, né, sem muito fogo de artifício. Né? Então, agradeço mais uma vez para que todos assistiram aqui, estão conosco até agora. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Senhores, muito obrigado. Obrigado a todos, Boa semana para todos.